Olá, alunas e alunos! Chegamos na reta final da nossa disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana e iremos agora realizar algumas questões de concurso da disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana. São questões que têm como objetivo revisar toda a matéria que nós estudamos nesse módulo. Essas questões, elas caíram em concursos passados para os cargos de técnico de necrópsia, auxiliar de necrópsia, dentre outros concursos da área da saúde, como enfermeiro auxiliar de enfermagem e fisioterapeuta. Vamos à nossa questão de número 1, questão do Instituto AOCP 2016. Essa é a banca que vai realizar também o concurso de técnico e auxiliar de necrópsia do Rio de Janeiro, que está previsto para 2021. Da EBSE-RH, técnico em radiologia. A questão diz que a anatomia topográfica está relacionada aos planos imaginários que passam através do corpo em posição anatômica. Os planos utilizados em imagens médicas são... Bom, pessoal, essa é uma questão cobrando o tema de planos anatômicos. Aquele tema que nós estudamos na nossa primeira aula de Anatomia e Fisiologia Humana. Trouxe aqui para vocês para nós revisarmos os planos anatômicos. Esses são os 3 planos anatômicos. Tá? Então nós aprendemos nessa aula que os planos anatômicos eles podem ser determinados por plano sagital. Plano sagital é aquele plano que divide o corpo humano em 2 hemisférios, 2 metades. Metade ou hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Essa linha em vermelho representa o plano sagital. O segundo plano que nós estudamos é o plano coronal ou plano frontal, que divide o corpo também em 2 metades, metade anterior e metade posterior. Nós aprendemos que anterior é tudo que está à frente na figura anatômica, enquanto que posterior é o que está atrás na figura anatômica. É importante prestarmos atenção que esse boneco ele está com as mãos mais ou menos na altura dos ombros, né? Ele está com os braços elevados, o que não é exatamente a figura anatômica. A figura anatômica são os braços paralelo às pernas, né? E as palmas da mão ligeiramente voltadas para a frente. De todas as formas, aí isso não vai nos prejudicar a responder a questão. O terceiro plano que nós estudamos é o plano transversal, que divide o corpo em 2 metades, superior e inferior. Vamos ver as alternativas. Nosso gabarito, letra A, sagital, coronal e transversal. Só é importante relembrar, pessoal, alguns livros de anatomia, alguns pesquisadores estudiosos da anatomia se referem ao plano coronal como frontal. Tá? Se a questão tivesse sagital, frontal e transversal, também estaria certa. Segunda questão, dessa vez da banca Funiversa, que realizou o concurso da Polícia Científica do Estado de Goiás, no ano de 2015, para o cargo de auxiliar de autópsia. São sinônimos, tá, pessoal? Autópsia e necrópsia, sendo a necrópsia ainda mais utilizada, mas a autópsia não é um termo equivocado. Nós podemos nos referir à necrópsia também como autópsia. O órgão do tubo digestório que une a cavidade oral ao estômago. Essa é uma questão aí cobrando conhecimento do sistema digestório. Nós aprendemos isso daí, se não me engano, na 4ª ou 5ª aula, onde nós estudamos esse sistema. O órgão do tubo digestório que une a cavidade oral ao estômago. Então, relembrando, né, as estruturas do sistema digestório: boca, os dentes, a cavidade oral, seguido pela faringe. No final da faringe nós temos a traqueia marcada pela epiglote e conectando a traqueia, a faringe, ao estômago nós temos o esôfago. Nosso gabarito, portanto, letra E. Trouxe aqui para os senhores e senhoras uma imagem do esôfago, tá? O esôfago que é formado anatomicamente por outras 4 estruturas, revestido por uma mucosa, em seguida uma submucosa, e outras 2 estruturas musculares, os músculos circulares e a camada adventícia, que é a parte de fora do esôfago.
Lembrando que o esôfago é a estrutura responsável por realizar os movimentos peristálticos, que é o que permite a deglutição, o que faz com que aquele bolo alimentar, que é aquele alimento que já foi macerado, né, já foi mastigado pelos dentes e pela boca, já foi umedecido pela saliva, faz com que ele desça até o estômago. Os movimentos peristálticos, que são movimentos musculares involuntários que o nosso corpo realiza. Nosso gabarito então, pessoal, letra E, esôfago. Mais uma questão da Funiversa do ano de 2015, Polícia Científica de Goiás, auxiliar de autópsia. O osso humano que apresenta o maior comprimento chama-se letra A, fêmur, letra B, tíbia, letra C, fíbula, letra D, tíbula e letra E, perônio. Então, pessoal, trouxe aqui para os senhores aí, vai estar disponível isso no nosso material PDF. Na aula de sistema esquelético, os senhores podem encontrar essa imagem também. Inclusive, recomendo fazer a leitura e não digo decorar, mas fazer a impressão dessa imagem ou então desenhar no caderno, se você tiver facilidade com desenhos aí, essa figura do esqueleto e referenciar com os nomes devidos aí. É um excelente exercício de memorização. Bom, pessoal, nós estudamos aí que o fêmur ele é o maior osso do corpo humano, não só o maior osso do corpo humano, como também o osso mais resistente. O fêmur ele é responsável por conectar a nossa pelve ao joelho, né? É o osso que conecta, que vai desde o quadril até o joelho ou patela. Em segundo lugar, no ranking aí de maior osso, nós temos a tíbia, que é o osso da parte da frente da perna, e a fíbula, que é o osso da parte de trás da perna, ali próximo à nossa panturrilha. A letra D, senhores, tíbula, provavelmente o examinador quis aí fazer uma pegadinha com os mais desatenciosos. Não é um osso do corpo humano, tíbula, só uma mistura aí de tíbia com fíbula. E por fim ali a alternativa que o examinador deu também, o perônio. Pessoal, perônio, um nome já não tão utilizado pela literatura, pelos livros de anatomia, para se referir à fíbula, mas também não está equivocado. No entanto, nosso gabarito, o osso mais longo do corpo humano, o fêmur. Uma outra questão aí do mesmo concurso, provavelmente do mesmo concurso, né? Também da Funiversa de 2015, acerca dos pulmões e do aparelho circulatório. Assinale a alternativa correta. Essa é uma questão cobrando conhecimentos aí acerca do sistema cardiovascular. Letra A. O pulmão direito possui 3 lobos, superior, médio e inferior. Já de antemão, já adianto aos senhores, esse é o nosso gabarito. Tá? Só vamos ver por que as outras questões, por que as outras assertivas estão incorretas. O lobo superior é maior que o lobo inferior do pulmão esquerdo. Letra C. As artérias pulmonares levam sangue oxigenado para os pulmões. E letra D. A criança tem o coração maior que o do adulto. Então, pela letra A, pessoal, trouxe aqui um esquema aí da cavidade torácica para os senhores, dos pulmões, especificamente. Lembrando que foi passado na aula de sistema respiratório e cardiovascular, o coração ele está localizado no meio do corpo, com o seu ápice, sua parte inferior, voltada à esquerda, o que faz com que ele ocupe parte da cavidade torácica do hemitórax esquerdo. Sendo assim, o lado esquerdo, o pulmão esquerdo, ele possui somente 2 lobos. Como ele possui somente 2 lobos, esses 2 lobos eles são marcados por uma fissura, que recebe o nome de fissura oblíqua esquerda. Esses 2 lobos eles possuem o mesmo tamanho, o que faz com que a nossa letra B esteja incorreta. Já com relação ao nosso gabarito, como os senhores podem perceber, do lado direito, o nosso pulmão ele tem o lobo superior, marcado pela fissura horizontal, em seguida o lobo médio, marcado pela fissura oblíqua, e ao final o lobo inferior, o lobo direito. Letra C, pessoal. As artérias pulmonares levam sangue oxigenado para os pulmões. E aí que está o pulo do gato. Nós aprendemos que as artérias elas levam sangue oxigenado, sangue que já foi enriquecido com oxigênio dos pulmões para o restante do corpo, com exceção da artéria pulmonar.
E uma dica para os senhores lembrarem disso daí é que nós vimos na aula que normalmente quando uma pessoa ela sofre diversas lesões nos membros inferiores ou até mesmo a trombose que acomete algumas pessoas aí, faz com que se forme trombos que sobem pela veia femoral e chega até o pulmão e entope o pulmão exatamente na artéria pulmonar, ou seja, o sangue que está passando naquele momento pela artéria pulmonar é um sangue que estava nos membros inferiores, um sangue rico em gás carbônico que subiu para o corpo por um sistema venoso, pela nossa veia femoral, e chegou até a artéria pulmonar. Naquela altura da artéria pulmonar, ele entupiu o coração, causou um tromboembolismo pulmonar. Então, o sangue da artéria pulmonar ele não é um sangue rico em oxigênio, muito pelo contrário, ele é um sangue rico em excretas, em gás carbônico. E por fim, a criança tem o coração maior que o do adulto. Bom, meus senhores e senhoras, nós aprendemos que o coração ele tem proporcionalmente o tamanho da nossa mão fechada. Sendo a mão da criança muito menor que a mão do adulto, então, obviamente, o coração da criança, o coração em idade inicial, idade infantil, ele é menor do que o coração do adulto. O coração, como qualquer outro músculo, ele cresce no decorrer da vida adulta. Então, nosso gabarito, portanto, letra A. Bom, pessoal, mais uma questão aí para resolvermos. Dessa vez uma questão da Banca CESP de 2010, Ministério Público da União, para o cargo de técnico de enfermagem. O tecido nervoso interliga-se, formando uma complexa rede denominada sistema nervoso, que é dividida em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. A assertiva está certa. Eu recomendo fazer esse quadro, chama-se fluxograma, fazer um fluxograma desse daí no seu caderno. Tá? Você pode encabeçar esse fluxograma como sistema nervoso. O sistema nervoso ele se desmembra em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Vamos começar falando sobre o sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo, que fica dentro da nossa caixa craniana, ele, por sua vez, é composto de cerebelo e cérebro. O cérebro, ele é dividido em hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Inclusive, nós aprendemos que o hemisfério direito coordena o lado esquerdo do cérebro, enquanto que o hemisfério esquerdo coordena o lado direito do corpo. E o cerebelo, e também pelo tronco encefálico. O tronco encefálico ele é composto de bulbo, ponte e mesencéfalo. É o tronco encefálico que liga o encéfalo à medula espinhal. A medula espinhal, por sua vez, ela se inicia no final do tronco encefálico e se estende até a segunda vértebra da coluna vertebral. Segunda vértebra lombar. O sistema nervoso periférico, por sua vez, ele é composto de gânglios, nervos e terminações nervosas. Logo, a nossa assertiva, o nosso gabarito está certo. Uma outra questão que eu separei aqui para os senhores e senhoras, uma questão da banca MS Concursos, um concurso diferente, um concurso para guarda portuário. Trouxe aí para os senhores aí uma questão da banca MS Concurso do ano de 2010 de docas. Um cargo diferente aí, porém um cargo que paga muito bem, um cargo de guarda portuário do Rio de Janeiro. Questão que eu achei extremamente inteligente e interessante, porque por mais que ela não explique, ela não traga nenhum conceito ou alguma coisa que nós estudamos especificamente da anatomia, ela se utiliza dos conhecimentos da anatomia e da fisiologia humana para ser respondida. Então o examinador ele diz o seguinte: a hemorragia é a perda de sangue para o meio externo ou interno por ruptura ou laceração de vasos sanguíneos. Do ponto de vista anatômico, pode ser classificada em arterial, venosa e capilar.
assinale a alternativa que diagnostica os sinais de hemorragia arterial externa. Então o examinador está dizendo que hemorragia é a perda de sangue, para o meio externo ou interno, causada pela ruptura ou laceração de vaso sanguíneo. O ser humano, ele possui um sistema circulatório fechado, ou seja, o sangue ele corre pelas artérias, veias e capilares dentro do corpo, fechado, portanto, e quando ocorre a ruptura ou laceração, nós temos então uma hemorragia. Ela pode ser arterial, quando se rompe uma artéria, venosa, quando se rompe uma veia, ou capilar, quando se rompe um capilar. O examinador ele quer aí os sinais de hemorragia arterial externa. Na letra A, ele me diz o seguinte: sangue de cor vermelho escuro. Bom, pessoal, nós aprendemos que as artérias, elas carregam sangue rico em gás oxigênio, que está saindo do coração, para o restante do corpo. Então, as artérias, elas têm sangue rico em oxigênio, que está saindo do coração, sendo bobeado pelo coração, e está indo para as extremidades, para os braços, para as pernas, para a cabeça. Sangue de cor vermelho escuro. Nós sabemos que um sangue rico em gás carbônico, ele tende a ser escuro, enquanto que um sangue rico em gás oxigênio, ele é vermelho claro. Então, sabendo disso, nós já podemos desconsiderar a assertiva A. Fluxo contínuo. Você veja bem, o sangue arterial ele está sendo bombeado em fluxos de acordo com os batimentos cardíacos. O coração ele faz sístole e faz diástole. Quando ele faz diástole, ele espirra aquele sangue. Então, aquele sangue ele sai com um fluxo do batimento cardíaco. Ele não é contínuo. E rico em oxigênio. Sim, sangue arterial rico em oxigênio. Porém, a assertiva A está incorreta. Letra B. Sangue de cor vermelho escuro, já vimos que não. Já que nós estamos procurando uma hemorragia arterial, nós estamos esperando um sangue vermelho claro, ou vermelho vivo. Tampouco em fluxo contínuo e tampouco rico em gás carbônico. Nosso gabarito, já em negrito, sangue de cor vermelho vivo, correto, apresenta-se em jatos conforme o batimento cardíaco. Então, uma pessoa que ela tem uma hemorragia arterial, o sangue ele vai espirrar, ele vai jorrar. É comum isso daí em cenas de local de crime, perícia de mancha de sangue. Quando a pessoa ela tem uma ruptura de uma artéria, você vê assim vários esguichos de sangue, porque o sangue ele sai com muita velocidade. O coração ele bombeia, no que ele bombeia, naquela ruptura, o sangue ele jorra de acordo com os batimentos do coração. E podendo conter bolhas, indicando que é rico em oxigênio. É só você fazer o teste. Você pode pegar um copo, uma bacia com água, uma banheira e emergir a sua cabeça, a sua boca e assoprar. O que o oxigênio vai fazer? Ele vai fazer com que saiam bolhas. Então, sim, o sangue arterial, é possível verificar no sangue arterial a presença de bolhas. Isso caracteriza o oxigênio naquele sangue. E por fim, letra D, sangue de cor vermelho vivo, correto, apresenta-se em jatos conforme o batimento cardíaco, podendo conter bolhas, indicando que é rico em gás carbônico. Não, o sangue rico em excretas, em gás carbônico, ele não possui bolhas. Nosso gabarito, pessoal, letra C. Vamos então a uma outra questão da FUNCAB, de 2013, para o cargo de técnico em enfermagem. Diz o seguinte: no aparelho urinário, os ductos que transportam a urina para a bexiga são chamados de, letra A, uretra, letra B, esfíncteres, letra C, o nosso gabarito, uréteres, letra D, galactóforos ou letra E, seminais, tubos seminais, né? Trago aqui para os senhores e senhoras um esquema, uma reprodução do aparelho urinário. Então você consegue ver ali em cima ali o diafragma marcando o início da cavidade abdominal, a veia cava inferior representada em azul, a artéria renal marcada em vermelho e os dois rins, o nosso rim direito e o rim esquerdo. Percebe-se que do rim sai uma estrutura chamada de uréter. Esse é o nosso gabarito. A nossa urina ela sai do rim e ela chega até a bexiga, onde ela é armazenada para ao final ser expelida pela uretra. Nosso gabarito, portanto,
É a letra C, uréteres. Esses são os ductos que transportam a urina para a bexiga, dos rins até a bexiga. Uma questão da UEL diz o seguinte: ao ingerir um lanche composto de pão e carne, essa é uma questão aí sobre o sistema digestório, tá, pessoal? Letra A, a digestão química do pão inicia-se na boca, com a ação da tripsina, e a da carne inicia-se no duodeno, onde as proteínas são quebradas com a ação da bile. Vamos falar um pouco sobre a digestão aí, sobre o sistema digestório, pessoal. Um tipo de questão muito cobrado em concursos aí, pelas bancas examinadoras, até mesmo em vestibulares, porque é um tema de ensino médio, inicialmente de ensino médio, né, visto no ensino médio de uma forma mais básica. Aprende-se que a digestão ela começa na boca. Ela começa na boca através da secreção da amilase. A amilase é a enzima que quebra o açúcar. Então, os sacarídeos, os monossacarídeos, os carboidratos mais simples, como a frutose, a galactose, elas são quebradas na boca. A letra A está incorreta, porque não é uma ação da tripsina, e sim da amilase salivar. E a da carne inicia-se no duodeno, onde as proteínas são quebradas com a ação da bile. O duodeno é uma estrutura do intestino delgado. Nós aprendemos também que a digestão das proteínas, elas não começam no intestino, e sim no estômago. Portanto, letra A está incorreta. Letra B. A digestão química do pão inicia-se no estômago. Não, pessoal, a digestão do pão, que é um carboidrato, um açúcar, portanto, ele inicia-se na boca, onde o amido é quebrado pela ação do suco gástrico, incorreto. E a da carne inicia-se na boca, com a ação da pepsina. Não, totalmente ao contrário. A digestão química do pão inicia-se na boca, com a ação da pepsina. Mais uma vez o examinador querendo confundir aqui o aluno com o nome da enzima. Não é a pepsina, pessoal. A pepsina ela é secretada pelo estômago. Na boca nós temos a amilase salivar. E a da carne inicia-se no intestino delgado, com a ação da bile, que é produzida no fígado. Letra D. A digestão química do pão e da carne inicia-se no estômago, pela ação da bile. Não. E da pitialina, respectivamente, a enzima pepsina no duodeno, completa a digestão. Não, pessoal, errada. Nosso gabarito, finalmente, letra E. A digestão química do pão inicia-se na boca, com a ação da pitialina, amilase salivar. E a da carne inicia-se no estômago, onde as proteínas são quebradas pela ação do suco gástrico. Correta. Trago aqui para os senhores aqui uma dissecação da região da boca ali. É possível ver também parte do pescoço. Ali próximo à orelha, mais ou menos na nossa bochecha, chamamos de masseter. Se nós fizermos uma incisão com o bisturi ali no masseter, rebater a pele, o tecido adiposo, né, da nossa bochecha, vai ser possível acessar a glândula parótida. A glândula parótida possui a capacidade de secretar dentro da nossa boca a amilase salivar, que também pode ser chamada de pitialina, tá? Como eu falei, essa glândula que secreta a amilase salivar, ela faz com que o açúcar seja inicialmente quebrado na nossa boca. A saliva serve também para umedecer o bolo alimentar e facilitar a chegada dele até o estômago, através do esôfago. Trouxe aqui um esquema para vocês. Pepsina, pessoal, ela é secretada pelo estômago, onde inicia-se a quebra da proteína. Pode ser chamado também de desnaturação. Acontece que a proteína ela é uma molécula muito grande. Imagine que uma proteína, por exemplo, um pedaço de carne ou um pedaço de ovo, um alimento que você ingira todos os dias, acredito eu, ele possui uma estrutura muito grande, formada por diversos aminoácidos. Para que isso passe a integrar o nosso DNA, para que nosso estômago coma essa proteína e utilize essa proteína para recompor nosso tecido muscular, é necessário que o nosso sistema digestório quebre essa proteína.
fragmente ela em diversos pedaços, em diversos aminoácidos que serão aproveitados pelo nosso corpo. Então, a digestão da proteína, ela inicia-se no estômago. O estômago ele é responsável por quebrar a proteína. Uma vez quebrando a proteína através da pepsina, isso facilita com que ele chegue ao intestino. No intestino acontecerá a absorção, o aproveitamento daquela proteína no nosso corpo. Trouxe uma outra informação aqui, pessoal. A pepsina, o que ela é? Ela é o ácido clorídrico, tá? O nosso estômago ele tem um pH ácido que permite com que, volta e meia, nós recebamos ácido clorídrico. Então, quando a comida caiu no estômago, a proteína caiu lá, o nosso estômago ele recebe uma descarga de pepsina, aquela acidez que faz com que quebre as proteínas. Parecer um saco vermelho, né? Questão da banca UFPR, Universidade Federal do Paraná, para o cargo de técnico de anatomia do ano de 2016. Indique a opção que aponta, respectivamente, a função das hemácias no sangue e a doença causada pela diminuição da quantidade dessas células. Bom, pessoal, nós aprendemos aí que a hemácia ela tem a característica de parecer um saco achatado para facilitar com que ela se ligue ao oxigênio e ao gás carbônico. Então, ela tem principalmente como função realizar o transporte dos gases dentro do nosso corpo, os gases e os nutrientes. A diminuição da quantidade dessas células resulta no quê? Nós aprendemos que a diminuição das hemácias resulta em uma anemia, uma dificuldade de ligar o sangue ao gás oxigênio, transportar o oxigênio no nosso corpo, causando muitas vezes desmaio, fraqueza. Esses são os sinais da anemia. Nosso gabarito, portanto, letra C. O examinador trouxe ali também a hemofilia. Vou falar sobre a hemofilia para os senhores e senhoras. A hemofilia é uma característica do sangue de não permitir que o sangue coagule. Então, quando o hemofílico, ele, por exemplo, possui um corte, um hematoma, faz com que o sangue ele não coagule e, portanto, ele saia com muita velocidade do corpo. Então, um hemofílico, ele não pode, em hipótese alguma, sofrer um acidente de trânsito, porque o sangue vai sair com muita rapidez, levando ele a um quadro de hemorragia aguda muito rápido. Nosso gabarito, pessoal, letra C. Trouxe aqui também que as células responsáveis pela defesa do nosso corpo, pela defesa imunológica, são os glóbulos brancos, como nós aprendemos que são também chamados de leucócitos. E também, o que eu expliquei aos senhores e senhoras, hemofilia, incapacidade de coagular o sangue. Bom, pessoal, encerramos por aqui a nossa correção de questões de concurso da disciplina de Anatomia Humana. Espero que os senhores tenham aprendido muito e tenham tido um excelente resultado. Desejo aos senhores uma ótima prova. Acertem todas as questões, revisem o material PDF quantas vezes quiserem e revejam as aulas quantas vezes quiserem. O sucesso é certo.